Olá, irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos. Mais uma noite, mais um dia reunidos para continuar com a nossa jornada da nossa leitura bíblica. Hoje, então, nós vamos ler Números, capítulo 22 e 23. Como eu falei para vocês ontem, né? Vamos falar aqui de um personagem aí muito famoso, Balaão, né? Então, prepara sua Bíblia aí, abre comigo aí no capítulo 22 de Números. Vamos, então, agradecer ao Senhor, entregar para o Senhor esse tempo, esse período que a gente está aqui reunidos para ler a Bíblia juntos, amém? Senhor Deus, Pai amado e querido, te louvamos, te damos graças, Senhor, por esse dia, pelos teus livramentos, porque o Senhor nos trouxe até esse momento, pelo privilégio, Senhor, de podermos estar aqui reunidos para ler a tua palavra em teu nome. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados, nós colocamos diante de ti, Senhor, as nossas iniquidades, os nossos erros, nossas palavras e pensamentos que não te agradam. E que o teu Espírito Santo, Senhor, permaneça trabalhando em nossos corações, nos levando ao arrependimento. Senhor, que tudo que nós lemos aqui na tua palavra durante esse período venha a ser, Senhor, guardado em nosso coração. E sirva também, Pai, para o teu Espírito ir nos tocando, nos quebrantando, nos ensinando, nos corrigindo. Nós te louvamos, Senhor, consagramos a Ti esse tempo. Toma cada vida aqui presente em Tuas mãos, seja quem está ao vivo, quem está assistindo depois. E que esse vídeo chegue às pessoas, Senhor, com quem o Senhor quer falar através dessa palavra. Abre o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então vamos lá. Capítulo 22. Estou tentando não me demorar muito, porque se deixar eu falo demais, né? E eu acho que tudo eu já vou explicando, né, ao longo das lives, às vezes acaba ficando repetitivo algumas informações. Mas é isso então, capítulo 22, Balaque e Balaão. Partiram os filhos de Israel e se acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Já estão chegando então, próximos a Jericó. Ora, Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante desse povo, porque era muito numeroso e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Então, Moabe, passou uma moto, não pensou diferente do que os outros reis, né? Dos quais Israel estava passando. Ele temeu, né, também por causa do número ali do povo, por causa das coisas que já estava ouvindo falar do que aconteceu com o povo de Israel desde que eles saíram do Egito, e vendo eles se aproximando do território deles, isso causava medo, isso causava uma intimidação, né? Moabe temeu muito diante desse povo, porque era muito numeroso e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Versículo 4. E disse Moabe aos anciãos dos midianitas: agora devorará esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi devora a erva do campo. Então Balaque, filho de Zippor, que naquele tempo era o rei de Moabe, enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos Amonitas, a chamá-lo, dizendo: o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra e estabeleceu-se perante mim. Vem agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois é mais numeroso do que eu. Talvez assim eu possa combatê-lo e expulsá-lo da terra. Pois sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoar será amaldiçoado. Então partiram os líderes dos Moabitas e dos Midianitas com o preço dos encantamentos. Chegaram a Balaão e eles disseram as palavras de Balaque. Balaão lhe respondeu: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os líderes de Moabe ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e lhe disse: quem são esses homens que estão contigo? E respondeu Balaão a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, enviou-os a mim, dizendo: o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vem agora amaldiçoá-lo por mim. Talvez assim eu possa combatê-lo e expulsá-lo da terra. Então disse Deus a Balaão: não irá com eles, nem amaldiçoará o povo, porque é bendito. Levantou-se Balaão de manhã e disse aos líderes de Balaque: tornai a vossa terra, pois o Senhor não me deixa ir convosco. Levantaram-se os líderes dos Moabitas
voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a vir conosco. Balaque tornou a enviar outros líderes em maior número e mais honrados que os primeiros. Chegaram a Balaão e disseram-lhe... Deixa eu marcar aqui umas palavrinhas chaves. Chegando a Balaão, disseram-lhe: Assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Portanto, vem, rogo-te, e amaldiçoa por mim este povo. E respondeu. Balaão aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia desobedecer à ordem do Senhor, o meu Deus, para fazer coisas pequenas ou grandes. Agora, rogo-vos que também aqui fiques esta noite, para que eu Agora rogo-vos que também aqui fique esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá ainda. Veio o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: visto que aqueles homens te vieram chamar, levanta-te e vai com eles, mas farás somente o que eu te disser. E então Balaão se levantou de manhã, selou sua jumenta e partiu com os líderes de Moabe. Então, interessante que a gente vê, apesar dos erros de Balaão, porque não me lembro se é nesse momento, mas em algum momento a gente vai ver Balaão usar também de estratégia, de uma certa estratégia, embora ele não possa amaldiçoar o povo, ele vai dar uma estratégia para o rei, né, moabita, para vencer o povo de Israel, para fazer com que o povo peque, já que ele não pode amaldiçoar. E a Bíblia não diz para nós que Balaão não era um profeta de verdade, ele ouvia a voz de Deus, Deus falou com ele que não era para ele ir. Então a gente precisa observar aqui e entender um pouco, né, dessa história de Balaão. Era um profeta que ouviu a voz de Deus, mas que estava sendo tentado por toda aquela honra que aquele rei estava oferecendo. A gente vê que a primeira vez chega ali os homens com dinheiro para comprar, e o Senhor fala não. Quando os homens voltam, a gente viu aqui, quando o rei Balaque manda novamente, ele manda mais homens em mais número e mais honrados que os primeiros, né? Ele quer fazer com que Balaque, talvez a própria soberba dele como homem, com que ele seja tentado, né? Nas suas emoções, na sua arrogância. E aí no 17, ele fala: eu grandemente te honrarei, né? Ele fala que vai honrar Balaão se ele ir até ele, né, Balaque no caso. E ele mesmo já tendo a resposta do Senhor, ele vai e insiste, porque o coração dele tá tentado a aceitar aqueles manjares, aquelas riquezas, aquela honra. E aí o Senhor fala: tudo bem, você quer ir? Então vai. Óbvio que a gente vê que Deus permite que ele vá, porque chega lá e o Senhor fala que ele não pode amaldiçoar aquele povo. Mas, segundo, né, a concupiscência do seu coração, a gente vai ver que mais lá na frente ele vai cometer um pecado contra o povo de Israel e contra o Senhor. Então, vamos continuar aqui. Então, ele vai, né? A jumenta de Balaão, versículo 22. A ira de Deus, porém, se acendeu quando ele se foi, e o anjo do Senhor postou-se no caminho para barrar-lhe a passagem. Ele ia caminhando, montando na sua jumenta, e 2 dos seus moços com ele. Viu a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que a jumenta se desviou do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. O anjo do Senhor, porém, pôs-se numa passagem estreita entre 2 vinhas com paredes de ambos os lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se contra uma das paredes e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso, ele tornou a espancá-la. E então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. A ira de Balaão se acendeu e ele espancou a jumenta com um cajado. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que te fiz eu para que me espanques já 3 vezes? E respondeu Balaão à jumenta: é porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, agora eu te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a vida cavalgaste até hoje? Tenho o costume de agir assim contigo? E ele respondeu: não. Olha que loucura, né? O que dá mais medo? A jumenta falar
né? 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, tendo a espada. A pobre da jumenta estava tentando salvar Balaão do anjo e ele espancando a bichinha. Então o anjo estava com a espada desembainhada na mão, de modo que ele se inclinou e se prostrou com o rosto em terra. E disse-lhe o anjo do Senhor: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eu saí para ser teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. E aqui é interessante que a gente se pergunta, e talvez eu não vá saber dar uma resposta certa e definitiva para vocês, né? O Senhor então permite que Balaão vá, mas ele põe um anjo no caminho com raiva porque Balaão foi. É como se o Senhor, né, permitisse por causa da insistência, mas ele tivesse que mostrar para Balaão que ainda não é o que ele queria, né? E de uma certa maneira ele mostrando o poder dele, que de fato Abraão não poderia amaldiçoar aquele povo, né? E o Senhor já diz assim: o teu caminho é perverso diante de mim. Além dele estar tentado, com seu coração tentado a receber aquela honra e aquelas riquezas para amaldiçoar o povo, esse episódio, né, vai fazer com que de fato ele não amaldiçoe. Ele vai falar para o rei Balaque: eu não posso amaldiçoar esse povo porque o Senhor não permite. Mas ele vai dar uma estratégia, né, para o rei Balaque conseguir vencer o povo de Israel. Então ele tem uma perversidade no coração, ele sabe o ponto fraco do povo de Israel, né? Ele vai perceber isso e ele vai ali manipular, né, para que o próprio povo peque contra Deus e atraia então a ira de Deus para si. Versículo 33. A jumenta, porém, me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não se tivesse desviado de mim, na verdade, eu te haveria matado e a ela deixaria com vida. Então Balaão respondeu ao anjo do Senhor: pequei, sem saber que estava no caminho para te opor a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai com esses homens, mas fala somente aquilo que eu te mandar. E assim Balaão foi com os líderes de Balaque. Ouvindo Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até Ir Moabe, na fronteira de Arnon, na extremidade do território. Balaque disse a Balaão: não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Honra, de novo, a tentação no coração de muitos homens, a honra. Às vezes, muitos profetas, muitos daqueles que Deus deu dons, né? Eu ia usar outra palavra, mas deu dons, né? Deu habilidades. E, embora eles por um tempo usem para o Senhor, muitas vezes a honra tenta o coração do homem, a honra humana, né? A honra dos homens. 38. Balaão respondeu a Balaque: eis-me junto de ti, porventura poderei eu agora falar alguma coisa? As palavras que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Kiriat-Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas e deu parte deles a Balaão e os líderes que estavam com ele. Pela manhã, Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote Baal. E de lá ele viu parte do povo, como se eles tivessem subido num cume no alto de um monte, tá? E aí a gente vai aqui já para o capítulo 23, continuando então esse episódio aqui, essa narrativa. Balaque edifica 7 altares. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez como Balaão lhe havia dito, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar, fazendo um papel de sacerdote. No povo de Israel, o único que poderia oferecer sacrifícios, né, no altar perante o Senhor era o sacerdote. Então ele está tomando aqui uma função que não lhe é devida, né? Assim como Saul também vai ter um episódio de Saul oferecer um sacrifício e ele paga uma consequência lá na frente por isso, porque não era papel dele, era papel do sacerdote, né? Que era o profeta Samuel também. Disse mais Balaão a Balaque: fica junto do teu holocausto enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor me sairá ao encontro e o que me mostrar te notificarei. E afastou-se para um monte. Encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: preparai 7 altares e ofereci. Este lhe disse: preparei 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e lhe disse: volta para junto de Balaque, e assim lhes falará.
Voltando para ele, encontrou junto do seu holocausto, ele e todos os líderes de Moabe. Então proferiu Balaão a sua palavra. De Arame mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: Vem e amaldiçoa Jacó, vem e denuncia Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou e como denunciarei a quem Deus não denunciou? Do cume das penhas o venho e dos outeiros o contemplo. Vejo um povo que habitará à parte e entre as nações não será contado. Quem pode contar o pó de Jacó ou numerar a quarta parte de Israel? Que morra eu a morte dos justos e seja o meu fim como o deles. Então, Balaque reconhece, eu vou marcar, né, aqui essa profecia de Balaque. Como eu vou amaldiçoar o que Deus amaldiçoou? Guardem essa frase, né? Como denunciarei quem Deus não denunciou? E aí ele tá dizendo, né, que tá vendo, né, que o povo vai habitar e não vai ser contado entre as nações. Até hoje é muito difícil numerar a descendência, o povo israelita, né? Não só os que vivem lá no país, em Israel, mas nós temos israelitas naturalizados em vários países do mundo, até por causa dos conflitos, das diásporas, né? De tantas vezes que eles precisaram se espalhar pelo mundo para poder serem poupados à vida, né? Das perseguições, enfim. Até hoje é um povo difícil de ser numerado. Até porque o israelita, o judeu, ele, embora você não nasça lá na nação de Israel, ele é por descendência, né? Então, se você tem pais judeus, mesmo que você nasça no Brasil, você é considerado judeu, né? Então, e ele ainda fala, né? Que morra eu a morte dos justos e seja meu fim como o deles, né? Ele vê ali que o Senhor tá falando que o fim de Israel, né? Vai ser um fim que o Senhor espera, né? Seria o fim que o Senhor espera. E ele não poderia numerá-los, enfim. E olha como que é interessante. A gente vai ver mais à frente que o povo de Israel vai atrair para si uma maldição por causa do pecado. E Balaão diz: como posso amaldiçoar o que Deus não amaldiçoou? Então, aqueles que estão andando de acordo com a palavra do Senhor, debaixo da palavra do Senhor, e isso é muito importante que você entenda, você está livre das maldições. Aquilo que o Senhor permite que o diabo acaba às vezes tocando em nossa vida e agindo, muitas das vezes, se não for um caso como de Jó, né? Mas muitas das vezes é por brechas que nós mesmos vamos dar. Porque ficamos vulneráveis, porque, né, damos alguma legalidade para que o diabo possa agir na nossa vida, né? Então vamos continuar, versículo 11. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste, chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas inteiramente os abençoaste? E ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: rogo-te que venha comigo a outro lugar, de onde o verá. Verá somente uma parte dele, não poderá vê-lo todo, e de lá amaldiçoa por mim. Então amaldiçoa pelo menos uma parte do povo, né? Porque aí eles vão ficar vulneráveis. Assim o levou ao campo de Zofim, ao cume do monte de Pisga, edificou ali 7 altares, ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. E então disse Balaão a Balaque: fica aqui junto do teu holocausto, enquanto eu vou ali ao encontro do Senhor. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: volta para junto de Balaque, e assim lhe falará. Vindo a ele, encontrou-o junto do holocausto, e com ele os líderes de Moabe, e perguntou-lhe Balaque: que disse o Senhor? Então aqui é a segunda profecia de Balaão para Balaque, falando a respeito de Israel. Versículo 18. Então proferiu a sua palavra: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos, filho de Zippor. Deus não é Deus, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Com certeza você já deve ter ouvido essa frase, e olha aqui quem é que diz ela, quem é que profere ela: Balaão. O profeta que depois se corrompe, né? Então nós vemos que ele tá falando verdade, né? Em algum momento ele vai se corromper, ele já tá talvez com o coração dele ali inclinado ao ego, à arrogância de obter honra e riquezas, mas ele não pode falar aquilo que Deus não mandou ele falar. Então Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Deus não vai mudar a sentença dele, a palavra dele, só porque você quer amaldiçoar o povo. Porventura, tendo ele dito, não fará, ou tendo ele falado, não realizará? Recebi ordem de abençoar
Ele abençoou e eu não posso revogar. Não vi iniquidade em Jacó, nem maldade observei em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, no meio deles se ouvem aclamações a seu rei. Deus os tirou do Egito, e suas forças são como as do boi selvagem. Não há encantamento que possa prevalecer contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Agora será dito de Jacó e de Israel, que coisa Deus tem feito. O povo se levanta como uma leoa, ergue-se como um leão, que não se deitará sem ter devorado a presa e bebido o sangue de suas vítimas. Olha que forte! Palavras proferidas por um profeta que se corrompeu. E eu quero que vocês estejam olhando para essa história e pensem nos dias atuais. Pensem, talvez, em ocasiões hoje de pessoas que são usadas. Isso não quer dizer que quando ela é usada por Deus, ela pode não ter um coração corrompido, porque o homem, ele muitas vezes se corrompe. Tem muitas pessoas, às vezes, que são levadas por engano, porque vão atrás não de conhecer a palavra. E aí seguem uma pessoa que talvez, um profeta que falou em algum momento algo que vem de Deus, mas que aquela pessoa às vezes se corrompe e passa a falar coisas que o Senhor não mandou. Passa a ter o coração tentado a continuar recebendo honra, a continuar recebendo elogios, a continuar, né? Enfim. Então, no 25. Então Balaque disse a Balaão, não amaldiçoará, nem o abençoará. Balaão, porém, respondeu a Balaque, não falei eu dizendo, tudo que o Senhor falar, isso farei? Outra coisa que eu queria chamar a atenção, que Balaque fala, Balaão fala no meio, né? Não vi iniquidade de Jacó, nem maldade observei. No meio dele se ouve aclamações ao seu rei, adoração a Deus no meio do povo. Adoração, viver na palavra, viver em retidão, tudo isso atrai a bênção do Senhor. E contra quem está... Tudo isso atrai a bênção do Senhor. E contra quem está na presença do Senhor, está debaixo da bênção do Senhor, Satanás, ele não pode tocar, né? Aonde habita a presença do Senhor, no meio dos louvores, a adoração, a quebrantamento, a obediência à palavra, né? Nenhuma palavra pode, né? Ir contra aquilo que o Senhor estabeleceu na palavra dele, né? A fidelidade dele à palavra dele é a quem obedece a palavra dele. Então, continuando no 27, né? Balaão então responde para Balaque, né? Eu falei para você que eu não ia poder fazer aquilo que Deus não mandasse eu fazer, né? E aí no 27, disse mais Balaque a Balaão, ora, vem e te levarei a outro lugar, talvez de lá pareça bem aos olhos de Deus que o amaldiçoes. E Balaque conduziu Balaão ao cume de Peor, que domina o deserto. E disse Balaão a Balaque, edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez conforme Balaão lhe dissera e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Balaão não deveria nem aceitar. Ele mesmo, a profecia que ele estava dizendo para Balaque, ele mesmo não estava guardando no coração. Ele acabou de falar, por acaso é filho do homem para que minta? Mas ele ainda estava com o coração tentado, né? E eu vou me estender. Vamos ler então o capítulo 24, porque eu acho que dá tempo, eu acho que não está muito longo a nossa leitura, porque Balaque então vai novamente ir falar com o Senhor e tentar amaldiçoar o povo. Balaão, no caso. Peraí, que eu tô mexendo aqui numa coisa rapidinho. Eita. Depois eu mexo. Então, a terceira profecia de Balaão, capítulo 24. Vendo Balaão que era do agrado do Senhor, que abençoasse Israel, não recorreu como das outras vezes ao encantamento, mas voltou a face para o deserto. Olha só a estratégia de Balaão. Balaão viu que era do agrado do Senhor que abençoasse Israel, né? Que o Senhor não queria que Israel fosse amaldiçoado. Balaão já percebeu. Não recorreu como das outras vezes ao encantamento, mas voltou a face para o deserto. Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, e então proferiu a sua palavra. Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e que tem a visão do Todo-Poderoso. E cai em êxtase, porém de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó,
Que boas as tuas moradas, ó Israel. Ele está abençoando o povo, porque o Senhor queria que o povo fosse abençoado. Como vale que se estendem como jardins ao lado de um rio, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedro junto às águas, que seus baldes manarão águas, suas lavouras estarão bem irrigadas. Seu rei será maior do que Agag. Eita, gente. É uma moto que passa aqui que só Jesus na causa, misericórdia. Seus baldes manarão água e suas lavouras estarão bem irrigadas. Seu rei será maior do que Agag e seu reino será exaltado. Deus os tirou do Egito e eles têm a força de um boi selvagem. Devoram as nações inimigas, quebram seus ossos em pedaços e com setas as atravessam. Como um leão encurvam-se e deitam-se, como leoa, quem os despertará? Benditos os que te abençoarem, malditos que te amaldiçoarem. Por isso mesmo, Balaão não é trouxa. Ele não ia amaldiçoar, porque ele já sabe que, né, ele seria amaldiçoado se amaldiçoasse também o povo, né? Então Balaque se encolerizou contra Balaão, bateu as mãos e lhe disse: chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas estás 3 vezes a abençoar-te. Agora foge, vai para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas o Senhor te privou dessa honra. Olha o que Balaque diz, né? O Senhor te privou dessa honra. Ainda coloca nas costas de Deus. Algo que ele, como homem, estava prometendo, né? Uma honra de homens. Balaão respondeu a Balaque: não falei eu aos teus mensageiros, dizendo: ainda que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, não posso desobedecer às ordens do Senhor, fazendo bem ou mal do meu próprio coração. Aquilo que o Senhor disser, isso falarei. Agora voltarei para o meu povo, vem e te avisarei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. A 4ª profecia de Balaão. Então proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo. Ele tem a visão do Todo-Poderoso e cai em êxtase, porém de olhos abertos. Eu o verei, mas não agora. O contemplarei, mas não de perto. Uma estrela procedente de Jacó e de Israel subirá um cetro que quebrará as frontes de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será conquistado e Seir, seus inimigos, também será conquistado, mas Israel fará proezas. Um dominador sairá de Jacó e destruirá os sobreviventes da cidade. E a profecia final de Balaão. Então, vendo Amaleque, Balaão proferiu as suas palavras e disse: Amaleque era a primeira das nações, mas seu fim será ruína para sempre. Depois, vendo os quenitas, proferiu a sua palavra e disse: firme está a tua habitação e puseste o teu ninho na penha. Ele vai proferindo uma profecia para cada um daquele povo que está ali ao redor, né? Com medo do povo de Israel e que o Senhor, né? Que o povo de Israel tomaria essas nações, venceria essas nações. Quando Assur te levar cativo, proferindo ainda as suas palavras, disse: ai, quem viverá quando Deus fizer isso? Navios virão das costas de Quitim, afligirão Assur e a Eber, mas também perecerão. Então Balaão se levantou e voltou ao seu lugar, Balaque também seguiu o seu caminho. Então, irmãos, eu ia ler de novo o 25, mas eu preciso de uma referência bíblica que está no futuro para poder trazer um entendimento do 25, então a gente vai deixar para amanhã. E aqui Balaão, né, proferiu bênçãos. Nossa, Balaão realmente parece que foi obediente ao Senhor. Mas mais pra frente eu vou mostrar pra vocês a astúcia de Balaão, né? Embora ele soubesse que não poderia amaldiçoar o povo de Israel, ele vai então armar uma estratégia para que o rei conseguisse, para que Israel caísse por sua própria concupiscência. É isso, irmãos. Obrigada por vocês estarem até aqui. Atrasei um pouquinho hoje a live, porque meu telefone acabou a bateria, uma confusãozinha. Mas, amém. Estamos aqui para a glória de Deus. E amanhã, então, eu espero vocês para a gente continuar nossa leitura. Fiquem com Deus, a paz do Senhor e até amanhã. Boa noite.